Boa noite, Ana. Faz a prece para nós aí, já foi filmado aí. Boa noite. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, estudando, aprendendo. Dai-nos sabedoria, meu Pai, para abrir as nossas cabeças para o conhecimento que vai ser aqui trazido. E que as coisas que forem aqui aprendidas, que não fiquem somente aqui nesse ambiente, mas que saibamos aplicar, meu Pai, em cada dia das nossas vidas. Que assim seja. Assim seja. Antes que eu esqueça, nós vamos ver se a gente combina com o bazar que a equipe Amor faz. Sim. Vamos separar tudo que for assim, que estiver numa condição melhor, e a gente deixa isso sempre para leilão, tá? Que aí a gente consegue fazer uma venda melhor, né? Porque a causa é boa. Então, enquanto a Andréia não chega aí, a gente vai observar aí até ela chegar. Você quer que eu leia, Vicente, ou você vai ler? Não, vamos deixar para ela mesmo fazer isso, né? Que ela já fez o estudo, então ela tem uma sequência para fazer. Mas vamos pegar algumas partes, só para a gente ilustrar o que acontece aqui. Esse capítulo aqui inicia-se, né? O Jerônimo, ele está lá junto com a Zenóbia, com a médium clarividente, né? Que é a Luciana. Eles já estão lá nas zonas purgatoriais e vão iniciar um trabalho mediúnico em relação ao padre Domênico, né, para que ele volte à sua realidade costumeira, tá certo? Então, o que acontece? O Jerônimo faz o processo de ligação mental entre a Luciana e o Domênico. E nesse exato momento, ela dialoga com ele. O diálogo dela com ele é muito interessante. Então, eu acho que seria bom a gente só dar uma lida nele. Ela fala assim: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e este pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado. Vocês estão lembrados lá na anterior que ele reclama muito de Deus, né? Ele fala, olha, eu trabalhei, me prometeram o céu, a igreja fez isso, isso e isso, e eu não recebi nada disso. Quando eu morri, eu fui me ver nas furnas, né? Ele reclama muito lá no capítulo anterior. Vossa dor permanece repleta de blasfêmias e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. Então, olha que interessante. Então, ela começa aqui, e aqui tem um detalhe interessante aqui, que é quando é feita a ligação dela, né? A gente tem que ficar muito atento aos detalhes desse estudo, da leitura que é feita, porque nós temos que trazer isso para o nosso campo de ação. Então, Consegui entrar, tá? conseguiu? Então, beleza, pode mandar ver aí. Obrigada. Boa noite, gente. Desculpa, a internet aqui em casa hoje está muito ruim. Eu vou fazer Eu queria compartilhar. Ah, tá. Eu vou colocar a apresentação aqui, tá? A gente vai falar sobre o capítulo 7, né? Que é leitura mental. Na verdade, ela é uma continuação do que foi visto no finalzinho do capítulo 6, né? É onde eles estão nas zonas umbralinas e eles se encontram com uma pessoa, né? Que é uma entidade, que é o Padre Domênico. E nesse capítulo 7, a gente vai ver a partir do início, né, desse reencontro, que a Zenóbia já estava há algum tempo tentando, né, trazê-lo à realidade, fazer com que ele percebesse que ele precisava de ajuda.
e ela teve dificuldade, né? E nesse momento ela aproveitou que tinha algumas pessoas na equipe, né, da Casa Transitória, passando por lá, que tinham algumas habilidades, né, mediúnicas que poderiam auxiliá-las. Uma delas é a enfermeira Luciana, né, que é uma médium que consegue fazer leitura mental. E é importante porque isso a gente vê acontecer muito nas nossas reuniões mediúnicas, né, onde a gente percebe muitas vezes que o doutrinador consegue trazer à tona alguns fatos, né, do passado da entidade que está ali de alguma forma sendo auxiliada, e é um instrumento muito poderoso, né, porque muitas vezes consegue trazê-lo à realidade. As próprias entidades, né, nós, né, também encarnados, muitas vezes a gente não consegue perceber, né, as nossas falhas, os nossos equívocos, né? E isso é um instrumento muito importante. E tem uma frase que eu achei interessante que fala: Desperta-te tu, que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É de Efésios 5,14, né? Que eu acho que tem muito a ver com esse capítulo, que é, na verdade, a, o despertar, né, de alguém que estava vivendo um momento de muita dor, né, nas zonas umbralinas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tem uma frase que eu acho que resume bem o capítulo, né? E eu acho que às vezes dá uma conclusão de tudo que a gente vai falar aqui, que é: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo, que é bem o resumo, né, do que a gente vai ver com a história do padre Domênico, que na verdade quem foi ele, né? Ele foi um padre, né? O André, Oi. o Saulo levantou a mão aí. Você quer falar alguma coisa? Mauro, desculpa. Não, eu só pedir para a Andréia, não sei se é possível, ela colocar no módulo de apresentação, que aí dá para a gente ler o que ela escreveu aí também e acompanhar. Aqui tá no modo de apresentação, para vocês não tá aparecendo, não? Não, para a gente está aparecendo ele no PowerPoint. modo de utilização para escrever. Está bem pequenininho, pelo menos para mim. Às vezes é problema comigo aqui. Não, tá no PowerPoint mesmo, André. Se você clicar embaixo ali do. Aqui, na verdade, para mim, apresenta no modo de apresentação. Eu acho que talvez seja algum, não sei se é para a internet que está ruim, mas aqui da internet, André. A mesma coisa que aconteceu na nossa última reunião. aqui para mim, sabe, ele está no modo de apresentação. Agora eu mudei. Não está no modo de apresentação. Eu vou voltar aqui. Vou ver Talvez se se funciona. você compartilhar a sua tela, dá para a gente ver. Compartilhe a sua tela e coloca no modo de apresentação. Mas Na tela. eu já estou compartilhando. Deixa eu tentar. Pelo menos assim, eu entrei em compartilhar, eu vou tentar encerrar o compartilhamento e ver se eu consigo. Estou com medo de dar problema, mas eu vou tentar aqui. Parar de compartilhar. Confirmar a interrupção e vou tentar de novo. Só um pouquinho, tá? Que eu estou tentando aqui compartilhar de novo para ver se... Agora está dando para ler. Agora melhorou? Melhorou, está dando para ler. Beleza, está no modo apresentação, né? Tá ainda Não, está no PowerPoint.
PowerPoint. Então é algum problema Ali. mesmo, porque... O André, Oi? ali onde tem tipo um relógio celular, se você clicar na parte lá da apresentação, tipo na televisãozinha, acho que aí fica na apresentação, entendeu? Seu Aqui, você computador. está falando no Skype? Não. Você compartilha a sua tela normal, aí você vai ver a tela do PowerPoint, beleza? Aí no PowerPoint, no lado inferior direito, Ah, não, mas já está como apresentação. Aqui para mim tá, sabe? entende? Eu não entendo por que que não aparece para vocês. Eu coloquei agora no modo apresentação, não muda nada, né? Mas troca o barco aí, vamos lá, senão a gente não perde Sim. o... Então a gente vai falar quem foi o Padre Domênico, né? Ele, na verdade, ele foi uma pessoa que teve uma séria desilusão amorosa, né? A gente vai ver um pouco depois. E aí ele, né, resolveu seguir, né, as questões religiosas, porém ele se perdeu imensamente né, no propósito que ele tinha como padre. E aí a gente vai ver aqui na frente, eu separei em alguns tópicos, né, que eu achei importantes. Se alguém quiser parar, fica à vontade, tá? E a gente vai ver inicialmente quais são as falhas, né, e os equívocos que esse padre cometeu. Tem o papel da religião e o papel dos religiosos, né? Eles falam também sobre a questão do mendigo de luz, a importância da figura materna e a própria Zenóbia, né? E aí a gente vai conseguir ver tudo que ela trouxe, né? De por que ela tinha tanto interesse em ajudá-lo e qual seria o papel da Zenóbia no próprio auxílio com o Padre Domênico. Então, a gente vai começar falando sobre os erros, né, que esse padre cometeu e que o levaram a chegar, né, nas zonas umbralinas. Ele desencarnou, né, de forma muito complicada, porque ele foi, na verdade, envenenado, né, por uma pessoa que descobriu que ele tinha sido traído e que causou esse envenenamento. E ele ficou extremamente desesperado quando ele desencarnou, né? Ele ficou preso ao seu cadáver, né? Que se decompôs. Ele ficou extremamente atormentado pela ansiedade, né? Sentindo fome, sentindo dor, sentindo sede. E aí tem eles contam, né? Que teve uma mulher que visitou ele no sepulcro e que estendeu os braços, né, que eram extremamente, uma figura muito horrenda, e que causou uma impressão de muito pavor para ele, mas que conseguiu desatar o laço, né, que prendia o próprio Domênico ao corpo disforme, e que né, ele saiu fugindo e praguejando, né, a partir do momento que ele teve essa visão. Aí a gente vai agora falar sobre os vários erros, né, que o Domênico cometeu. O primeiro que eles contam, na verdade, quando a Luciana, né, começa a fazer a leitura mental, a própria Zenóbia ela já tinha tentado de várias formas, né, auxiliar o padre Domênico, e eles não estavam conseguindo êxito, né? Quando eles conseguiram trazer o padre Domênico para uma zona que era uma zona um pouquinho mais leve do que a zona umbralina onde ele se encontrava, eles tentaram, né, através do diálogo, trazê-lo à realidade, fazer com que ele percebesse, né, os equívocos e que de alguma forma conseguisse, né, despertar, mas eles não tiveram sucesso. Foi quando a Luciana, usando, né, da leitura mental, que é uma dos tipos de mediunidade, né, ela conseguiu fazer com que ele fosse percebendo, né, que ele, na verdade, não era uma vítima, como ele imaginava, e sim, na verdade, ele tinha vários delitos que ele tinha cometido, e que foi isso que o levou até aquele local, né, e que, de alguma forma, ele precisava se conscientizar e refletir sobre tudo que aconteceu, para que ele, né, fosse, de alguma forma, auxiliado. Então, o primeiro caso que ela traz para ele é quando ele seduziu uma mulher casada, né, na noite fria, na própria residência,
E aí o marido, né, ficou escondido, conseguiu observar e descobriu o que estava acontecendo, né? Ele ficou extremamente revoltado, comprou um vinho, né, adicionou um veneno, foi até a paróquia, né, ofereceu esse vinho ao Domênico, e ele, né, a partir daí ele se envenenou, só que esse marido enciumado, ele na verdade só pediu socorro quando o Domênico já estava quase morto. E aí quando chegou o socorro, né, que o médico conseguiu tentar auxiliá-lo, ele conseguiu perceber que ele tinha sido envenenado, só que ele imaginou que ele tivesse se suicidado, né? E aí até os próprios, né, as próprias pessoas da igreja, né, solicitaram que isso não fosse colocado, né, na certidão de óbito para que não fosse descoberto o suicídio, né? Mas a gente vai ver, a gente sabe na verdade que não aconteceu, né? O suicídio sim foi o ciúme doentio, né, desse marido que de alguma forma causou a morte, né, com esse envenenamento. Além disso, ele traz também um segundo caso, né, que é de uma moça que se engravidou do Domênico, né? Ele, na verdade, utilizava das facilidades de todos os benefícios que ele tinha como padre, né, para se aproximar das pessoas e para usufruir. Ele tinha, de alguma forma, né, ele não conseguiu assumir realmente o papel do padre, né? Então ele tinha alguns vícios sexuais e aí ele causou, né, a essa moça, né, que veio a engravidar, porém ele não quis nem assumir a criança e nem se propôs auxiliá-la, né? Na verdade ele propôs que ela se casasse com o subalterno da igreja para que ela não fosse vista como uma moça, né, sem princípios e nem que tivesse que criar o filho sozinha. Só que ela ficou extremamente deprimida e aí acabou cometendo o suicídio. E aqui a gente consegue ver, né, que o Domênico ele era uma pessoa muito fria, né? Ele foi ao velório porque a família, né, da moça era íntima do próprio Domênico e ele foi ao velório e ainda chegou a consolar a família. E ele tomou ainda um cuidado de assegurar, né, com que o médico fizesse um laudo para a morte como natural. Ele tinha receio, né, que a gravidez fosse descoberta e quando eles tentassem de alguma forma descobrir o que tinha acontecido, né, viesse à tona que ele pudesse ser o pai. No terceiro caso, que é ainda assim muito grave, né, é o pai do Domênico no leito de morte, né, manifesta a ele o desejo de legitimar os filhos que ele teve fora do casamento e pede a ele um auxílio, né, entregando um novo testamento onde ele queria amparar essa mulher, né, e os próprios filhos que ele teve fora do casamento, porém o Domênico esconde os documentos e não cumpre o desejo do pai. Tem um quarto caso, né, que é de um idoso, um pároco idoso, né, e ele querendo assumir o curado desse pároco, né, se oferece para comprar a, né, a função e o local, né, para ele assumir, porém esse pároco informa que ele estava muito velhinho, muito doente, tinha vários problemas pulmonares, né, e que os médicos tinham recomendado que ele continuasse ali, que ele tinha um pomar, para que ele ficasse à beira-mar, né, que aquilo ali faria muito bem para a sua saúde. Porém, o Domênico, né, usando de meio escusos, né, ele conseguiu a transferência desse pároco, que ao ser transferido, né, desencarna com a profunda depressão, muito revoltado e odiando muito o próprio Domênico, né, que foi o causador disso tudo. A gente tem também o quinto caso, né, de uma mulher quase cega, que foi envelhecida muito precocemente, que chegou até a igreja com uma criança tuberculosa, né, que era filha legítima do Domênico, pedindo ajuda a ele, né, com essa criança. Ela sempre foi muito batalhadora, tentou sustentar o filho de forma muito honesta, mas ela era vista como uma mulher não digna, né, por ter tido um filho de pai desconhecido. O padre Domênico, ao invés de auxiliar, né, na verdade, pede a ela que vá embora e, além disso, solicita ao seu auxiliar que solte os cães, né, sobre os dois quando esses saem.
E aí os dois fogem e desencarnam precocemente. Aqui eu acho que, né, a gente que lida com a questão dos animais mostra que além, né, dele prejudicar as pessoas, ele também usou, né, dos animais de uma forma muito cruel, né? O que a gente sabe hoje, quando você instiga os animais a brigarem, rinhas, né? Então, assim, ele não fez mal somente para os humanos, né? Ele causou mal também para esses cães que, de alguma forma, ele os usava em seu benefício, né? Afastando essas pessoas que para ele eram indesejadas. E ele se mostrou, então, ser uma pessoa extremamente insensível e frio, né? Ou seja, ele tinha uma alma doente. Ele não demonstrava nenhuma conexão, nem com a dor do outro, mesmo com pessoas próximas, né? Como a gente pôde perceber com o que ele fez com o próprio pai, né? Então, assim, eu não sou psiquiatra nem psicóloga, mas ou ele tem algum tipo de psicopatia, eu não sei que se chega a esse nível, porque ele não agia, né, com as próprias mãos, mas pela frieza e pela falta mesmo de sensibilidade com a dor do outro, né? Algum tipo de patologia, né, ou de doença mental ou né, ou psicológica mais grave, com certeza ele demonstra ter, né? E a partir daí, essas pessoas extremamente revoltadas e com muito ódio no coração, passam a persegui-lo espiritualmente, né? Então, assim, se tornam obsessores, tanto quanto ele ainda estava encarnado, né? Os que morreram antes, né, do seu desencarne, quanto após, né, o momento em que ele desencarnou. Então, quando a Luciana começa a contar essas histórias, ele fica extremamente atordoado, né, e pede para que ela pare. Ou seja, de alguma forma, né, ela conseguiu, através né, do mecanismo da mediunidade, fazendo essa leitura mental, fazer com que ele percebesse, refletisse, né, e de alguma forma conseguisse despertar e não e conseguisse perceber que ele não era, na verdade, uma vítima, né? Ele causou muito mal a muitas pessoas, né? Que a partir do extremo ódio que eles, né, passaram a ter pelo Domênico, começaram a causar nele também, né? Esse tipo de desequilíbrio mental, emocional e até espiritual, que é um que fez com que ele fosse parar nas zonas umbralinas, né? E a própria consciência, como a gente vai ver aqui um pouco à frente, né? Que, na verdade, é quem nos conduz a qualquer lugar, né? De acordo com a nossa sintonia com a nossa própria... com o nosso próprio... com as nossas próprias influências, né? A gente, na verdade, não tem como esconder de nós mesmos o que a gente fez. A gente tenta se iludir, né? A gente tenta muitas vezes não acordar para a realidade, mas em algum momento a gente vai ser desperto, né? E um dos papéis, né? Um dos itens que eu achei importante também é a gente perceber o papel que as religiões têm, né? A gente sabe que muitas vezes, não só padres, né? Mas em qualquer doutrina, filosofia ou crença, a gente pode ter um mau uso, né, da religião. E a Luciana, ela tenta mostrar a ele, né, que não é porque ele era um sacerdote que ele era especial. Então, ela fala, as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Mas, e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para nosso eu tirânico as compensações indevidas? E aí, né, Domênico, ele não se conformava, né, porque ele achava que ele tinha sido absolvido quando ele fez, né, durante o processo, né, do desencarne, que
o Monsenhor, não me lembro o nome, né? Chegou até ele, né? Então ele achava que aquilo ali absolveria ele de todos os, né, as suas faltas e os seus erros. Então é quando ele pergunta: e a confissão? Tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. É quando Luciana traz novamente ele à realidade. O vosso coração, padre, é um livro aberto. Aos nossos olhos não tem como você esconder os atos da lei divina. E vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resultados mentais dos atos praticados. É a noção que a gente tem, né, do perdão no momento nem que a gente confesse, né, a gente sabe que, como ela disse, isso pode trazer de alguma forma algum conforto, algum amparo, mas isso não vai nos redimir das nossas falhas, né, e dos resgates que a gente precisa fazer a partir delas. E aí a Luciana também continua, né, e o Domênico ele cai em uma longa crise de choro, e o que abre um espaço para que ele comece a ser auxiliado, né? Ele fica alucinado pela dor moral, né? De alguma forma ele começou a perceber todos os seus equívocos, né? E que de alguma forma ele não era, como eu já disse, uma vítima e ele precisava de reparar, né? O que ele cometeu de mal para essas pessoas. E aí é quando o padre Hipólito, né? Que é um membro da caravana, esclarece amorosamente, relembrando a Domênico os sofrimentos de Jesus. Então ele traz para Domênico, né? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, da mesma maneira que os justos são portadores nas notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. E advertiu: cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a penitência, não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. E aí ele continua, né, e lembrando que depois que antigos superiores da igreja em grande número espiavam nas regiões tenebrosas, porquanto honraram no mundo, não a Deus, mas a si mesmos. Muitos deles aguardavam dias melhores, no fundo de viscosos pântanos. Outros imploravam socorro, ansiosos de paz e renovação. Por que não nos redimirmos também? Perguntou. E convidou Domênico a levantar-se dos seus próprios erros para ser útil aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Mencionou então o exemplo de Jesus, que percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor, sem jamais rebelar-se. E aqui a gente vai trazer algumas questões, né, que nos mostram, eu vou ler primeiro a própria questão do Livro dos Espíritos, né, a 621, das leis morais, né, e que ela nos fala onde está escrita a lei de Deus. É na consciência, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezá-la, quis então Deus lhe fosse lembrado. Então, assim, em algum momento, ele ia ser, de alguma forma, desperto, né? Porque, apesar dele não ter percebido ainda, né, as suas falhas e todos os erros que ele cometeu, a gente sabe que, né, por estar gravado em nossa consciência, em algum momento a gente vai despertar
né? E tem o Camille Flammarion, né, que é considerado um poeta dos céus, ele nos fala que as nossas ações ficam gravadas sempre na memória divina e que são captadas pelas ondas luminosas e viajam pelo universo dentro de um raio de luz, que quando atingem as nossas retinas espirituais, a gente vai conseguir fazer essa leitura, né, no momento em que a gente tiver esse despertar. Até tem um trecho que é uma conversa dele com o discípulo, que o discípulo pergunta a ele: se o raio luminoso partido da terra jamais se destrói, as vossas ações se tornam eternas? Aí ele responde: vós os dissestes, um ato que se realizou não poderá ser apagado, e nenhuma potência terá força para o desfazer. Um crime é praticado em pleno campo deserto. O criminoso se afasta, permanece incógnito e supõe que o ato por ele realizado passou para sempre. Lavou as mãos, arrependeu-se, acredita sua ação apagada. Em realidade, porém, nada se destrói. No momento em que o crime foi consumado, a luz o apanhou e o transmitiu pelo céu com a rapidez do relâmpago. Foi incorporada em um raio de luz eterna e eternamente se transmitirá no infinito. Eis uma boa ação praticada ocultamente. O benfeitor a escondeu. A radiação, visível ou não, dela se apossou. Longe de ser esquecida, subsistirá para todo sempre. É só uma outra forma, né, de colocar sobre essa questão de que as nossas falhas, os nossos erros, né, por mais que a gente tente encobri-los, até mesmo esquecê-las, né, ele fala que além de estar na nossa consciência, né, elas ainda viajam no espaço em algum momento, quando a gente despertar, ela será, né, trazida novamente à nossa mente, né. E um outro tópico que eles comentam, que eu achei interessante, é quando eles falam sobre o mendigo de luz, né? É que, na verdade, é alguém que tem uma necessidade de um socorro espiritual, é alguém que reconheceu as suas próprias falhas, né? Sedento de luz e que, balançado pelas emoções que a leitura mental trouxe à tona, né? Descobre que ele precisa ser auxiliado. E eles trazem no livro que a justiça divina, né, ele fala: descobriu-me, sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo passado está vivo dentro de mim. Ó mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ou seja, é um momento onde ele consegue perceber que ele, na verdade, era alguém que precisava de auxílio, apesar de todas as falhas, de todos os erros, né? E que ele estava realmente abrindo o seu coração para ser auxiliado. E eles falam que para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Ou seja, no momento em que ele começa a ser tocado, né, pela realidade, que ele sente, né, o seu coração de alguma forma ser tomado pela emoção e que ele verte essas lágrimas, né, ele consegue um pouco de alento. E é quando Zenóbia solicita ao padre Hipólito, né, que semeasse novas ideias no terreno da consciência que já estava arada pela dor. E aí o padre Hipólito diz a ele: levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto de salvação. Né? E dá a entender que isso vai também acontecer através da reparação desses erros, né? Com a oportunidade bendita que a gente tem da reencarnação, né? Onde a gente não consegue lembrar de todos os fatos, mas que a própria, né, bondade divina nos coloca novamente em convívio, né, com aqueles que a gente de alguma forma maltratou ou agiu de forma indevida, para que a gente consiga, né, reparar essas faltas com uma nova conduta, né, perante a lei. E tem um ponto também que é muito importante, a gente vê nas várias obras de André Luiz, onde ele coloca o papel
a importância do papel da maternidade, né? O próprio André Luiz, quando ele foi resgatado, teve o auxílio da sua mãe, né? E aqui eles também levaram a Ernestina, né? Que até eles, um trecho do livro onde fala: nesse instante chega uma velhinha simpática ao grupo, que era a mãe de Domênico. O estado emocional e mental de Domênico altera-se profundamente, e ele agora está como uma criança chorosa, buscando abrigo no colo materno, ou seja, ele já tinha começado, né, a ser tocado pelas próprias palavras, né, e pela própria leitura mental que a Luciana conseguiu fazer, fazendo com que ele viesse à realidade, né, e a presença da sua mãe, de alguma forma, faz com que ele desabe, né, ou seja, ali ele já estava muito mais preparado a receber o seu auxílio, né, e é quando a sua mãe, ele pergunta à sua mãe se ela ainda, de alguma forma, apesar de todos os crimes que ele tinha cometido, né, de todas as falhas, se ela ainda o perdoava. E é quando ela fala: eu não sei, meu filho, se foste criminoso, sei que te amo com toda a alma. Sei que sentia profundas saudades da tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-te de novo junto a mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento dessa hora? Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa, de mergulho na lama ou das furnas do abismo. Tem coragem e levanta-te intimamente para um novo dia. E aí ela trava, né, com ele um diálogo carinhoso, incentivando-o para a luta pela renovação e reajustamento. E esclarece que apenas através do esforço próprio e de grande trabalho, os erros do passado podem ser reparados. E aí ela mais uma vez evoca, né, a lembrança de Jesus, e ela fala: não te esqueças, porém, de que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a ele, na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prossegue então vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício à exigência do resgate necessário. A fim de conquistares semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Né? Muitas vezes, principalmente quem vem de origem católica, né, imagina que todo mal, as pessoas, né, ou esquecem, ou que a gente não vai se reencontrar com elas, né? Tem a questão do céu e do inferno. Muitas vezes a gente imagina que alguém que a gente, né, foi o nosso desafeto, né? Eles imaginam, essa pessoa não vai mais me encontrar, ela vai seguir o caminho dela, ou ela também foi perdoada, e na verdade a gente, né, que está na doutrina, e a gente sabe, né, que infelizmente a realidade é um pouco mais dura, né? Mas a gente tem as oportunidades de, né, de nos reencontrar com essas pessoas e de alguma forma reparar todas as falhas que a gente possa ter cometido contra elas, né? E aí ela fala um trecho que eu achei muito bacana: lembrou que todos nós também tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção, e que ele jamais se esquecesse de que Jesus é divino médico, recomendando-lhe expressamente aceitar a necessidade de medicação e dirigir-se a ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Em seguida, dissertou sobre a importância do trabalho e do esforço no processo de iluminação das almas. Disse-lhe então que nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que, ao sol do dever nubilante e às chuvas da experiência construtiva, desabrocham, crescem nossas faculdades divinas para a eternidade.
Se é verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, o Senhor jamais nega recursos de retificação aos que lhe rogam socorro, no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. E enfatizou que após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. A partir desse momento, né, em que ele é tocado, ele fica extremamente agradecido e emocionado, né? E aí ele pede à mãe que faça uma prece por ele. E a dona Ernestina, emocionada, né, faz uma prece que foi repetida por Domênico palavra a palavra, né? Oi? Patrícia levantou a mão ali. Você quer falar, Patrícia? Alguma dúvida? Não, não é dúvida, não. É só acrescentar que a passagem, ela é muito emocional, né? Esse momento de desconstrução e reconstrução. E na minha experiência, quando eu dou passividade, vamos dizer assim que a maioria dos casos, a presença materna é que possibilita ao espírito sofredor encontrar um caminho, né? Um caminho de esperança, onde ele possa ter uma ressurreição. Eu me lembro, não me lembro que caso, mas um espírito que estava assim, sofrendo demais, ele estava chorando convulsivamente, e quando ele pede à mãe que dê as mãos a ele, e quando a mãe dá as mãos a ele, gente, é uma emoção tão grande, sabe? É um negócio tão tocante. Assim, eu me lembro, muitas vezes não, todas as vezes eu me lembro do que está acontecendo, e muitas vezes eu sinto a emoção, né? Inclusive, nessa última sexta-feira, tinha um espírito que ele estava num sofrimento profundo, e ele relutou muito de chegar até vamos dizer assim, a minha frente, né? E ele queria, mas ao mesmo tempo ele não queria, ele estava relutante. E ele começou com um discurso como se ele fosse uma pedra de gelo, que ele não tivesse sentindo nada, né? Ele sabia que estava errado, ele sabia das monstruosidades que ele tinha feito, mas ele não queria abrir o coração para a dor, porque na hora que você reconhece o seu erro, gera muita dor, né? Até que ele começou a admitir a hipótese de querer relatar o que tinha acontecido, né? E quando ele começa a sentir aquele momento de dor, de horror ante as coisas horríveis que ele tinha feito, como ele falou que o que ele tinha feito era muito pior do que matar uma pessoa, que ele era muito indigno e que ele não merecia, a presença materna é que fez ele encontrar um apoio, um conforto, é como se fosse um náufrago, né? Que de repente encontra uma tábua onde ele possa se apoiar. Então, eu queria só acrescentar isso, né? Dessa importância do amor, porque isso não é nada mais do que o amor incondicional, né? Que é um amor, acredito que o amor materno, ele é muito parecido, não, ele tem alguma coisa a ver com o amor que Deus sente por nós, que Jesus sente por nós, porque a mãe,
ela aceita e aconchega sempre, né? Eu acho que é um amor muito especial. É verdade, né? E a gente vê, assim, nesse capítulo que a espiritualidade, eles têm um planejamento muito bem feito, né? Eles, de alguma forma, conseguem trazê-lo, né, para uma zona um pouco mais leve. A Luciana começa todo o seu trabalho trazendo a ele fatos que ele não poderia tentar se justificar ou contestar, né? Ou seja, ela faz a leitura da própria mente do Domênico, né? Ou seja, ele fica atordoado, mas ao mesmo tempo, né, tem o próprio Padre Hipólito, né, que traz para ele toda a, a dureza, né, como ele agiu no papel de padre, né, quando a gente sabe que um religioso ou mesmo alguém que segue uma doutrina, né, a gente, na verdade, tem um papel que é justamente de trazer consolo, conforto, amparo, né? E ele usufrui dessa posição justamente em benefício próprio, né? Para sua própria vaidade, para os seus próprios vícios, né? Mas, assim, a espiritualidade, ela usa disso, mas, ao mesmo tempo, ela traz a figura materna, né? Que André Luiz muitas vezes nos mostra nos livros, como tem uma importância grande, como Patrícia nos diz, como se fosse para acalentar esse coração que de alguma forma vai estar tão sofrido, né, por esse despertar. Então, assim, acho que é a própria bondade divina também que traz um pouco, né, do que eles falam que é o refrigério para esse coração, né, num momento que é extremamente difícil, né? Todos nós, muitos de nós, infelizmente, vamos passar por isso, né? Porque muitas vezes as nossas falhas não vão ser como as deles, né? A gente não consegue muitas vezes perceber os nossos erros, né, os nossos equívocos, mas assim a gente está o tempo inteiro agindo em desconformidade com as leis de Deus, né? Seja numa falta de paciência com um amigo, né, o rancor, a mágoa. Então, assim, a gente acho que é importante os ensinamentos que isso nos traz para que os pequenos erros que muitas vezes a gente comete, que a gente já tenha a consciência de que cometeu, que a gente consiga tentar mudar e reverter isso ainda em vida, né? Para que a gente não consiga carregar esse peso que, quando a gente chega no plano espiritual, com certeza ele fica muito mais denso, né? E a gente vai ter que lidar com isso de uma forma ainda muito mais dolorosa, né? Mas é realmente eu acho que é um alento que a espiritualidade trouxe a ele, né? Como a gente vê acontecer em várias situações e também nas próprias reuniões mediúnicas, né? Para que esse coração consiga ter um pouco de calanto mesmo, né? E de conforto. E aqui a prece que a mãe dele faz, que eu achei que ela é muito forte, né? Esse capítulo ele tem assim passagens muito emotivas, né? Muito densas e de uma beleza muito grande, né? Então ela fala: compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada de teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade. A ilusão terrestre embotou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração. E caí no precipício da ignorância como um leproso do sentimento. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos requisitos das paixões que eu mesmo criei, impensadamente. Benfeitor sublime, retribui aos seus servos que me auxiliam bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Que assim seja. Né? E eles falam que o Domênico, né? Ele fica extremamente comovido e ele acompanha repetindo cada frase, né? Da prece que a mãezinha dele faz. Então, assim, de alguma forma, né? Isso tudo já começa a fazer com que ele
tenha cada vez mais abertura, né, para o auxílio que vai começar. Mesmo que o resgate, a gente sabe que pode ser muitas vezes doloroso, né? A reencarnação nem sempre vai ser como a gente gostaria, nem sempre ele vai poder escolher o lar onde ele vai nascer, né? Talvez ele vai ter que ser o filho, né? Nascer na mesma família dessas pessoas a quem ele pode, né, ter causado tanto mal, mas na verdade, não deixa de ser um presente divino, né? Para que a gente tenha no seio da família a oportunidade de reparar essas falhas, né? E aí eles continuam, né? Que um tanto refeito, o Domênico pergunta à mãe e passa a descrever os sentimentos acalentados em relação a ela. E aí ele pergunta por Zenóbia, né? E justifica-se alegando que adotou o sacerdócio por Zenóbia, ter desposado outro homem, né? Então, assim, a gente já tinha sido falado de uma pessoa, né, de uma entidade que a Zenóbia de alguma forma queria auxiliar, e ele foi, né, um amor do passado, que ela teve que abrir mão disso para se casar com uma outra pessoa escolhida pela sua família. E a partir daí, né, é que o Domênico seguiu o sacerdócio e cometeu essas várias falhas, né? Então ele de alguma forma nos dá a perceber que ele coloca também, né, que se justificando que foi isso que o levou a agir dessa forma. E aí ele confessou que ao perdê-la, acreditou que a religião lhe ofereceria o refúgio inexpugnável contra as tentações. Foi tudo, porém, um terrível engano. E aí a mãe, né, fala de uma forma mais firme: cala-te, meu filho, não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os devarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte, que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina, forçada pelas circunstâncias da luta terrestre, a despojar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Zenóbia fora constrangidos por situações angustiosas a aceitar um caminho de abnegação contrário aos sonhos da juventude. Mas ele, entregue às próprias criações individualistas, não fora fiel aos princípios esposados. Ela perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, mas ele errou para satisfazer-se a si mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que lhe ardiam no peito. Poder-se-ia comparar a abnegação de um com a insensatez do outro. Domênico concordou com as observações de sua mãe, que, encerrando a conversa, lhe disse, brandamente: compete-nos agora avançar para alcançá-la. Né? A mãe, na verdade, mais uma vez traz a ele a realidade, né, de que, apesar de ter acontecido dessa forma, a Zenóbia, né, assumiu o que ela, né, tinha como destino, né, já que naquela época ela não poderia abrir mão e seguir o caminho que ela desejava, que era junto a Domênico, né, mas ela foi íntegra, cumpriu, né, da melhor forma possível, dando carinho e cuidado a essas crianças, enquanto ele, né, se utilizou da igreja para o próprio benefício. E nesse momento, né, Zenóbia começou a chorar, contemplando o rosto de Domênico, sobre quem estava debruçada. O ex-padre sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face, e sem entender o fenômeno, perguntou à mãe quem estaria chorando sobre ele. A benfeitora carinhosa, que a tudo via perfeitamente, respondeu emocionada: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando o sofredor, um coração sofredor, se levanta do abismo. Então, assim, eu achei que essa frase, ela condensa a mensagem que eu acho que é a mais importante
do capítulo, né? Que, ou seja, Deus, né? Que é o amor maior, ele, na verdade, ele fica extremamente feliz, né? Quando qualquer um de nós, né? Levanta do abismo em que a gente muitas vezes se coloca, né? Então, assim, eu acho que é importante porque para todos nós, né, a gente sabe que o amor divino, ele independe, né, das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas falhas, né, mas é importante a gente perceber, né, que a gente tem a mesma importância para Deus de qualquer um que já está, né, um pouco mais à frente, né, na caminhada espiritual, né, para ele não existe diferença, né? Mas que apesar disso, ele se sente extremamente feliz quando qualquer um de nós consegue se desvencilhar da teia que muitas vezes nós próprios nos colocamos, né? E aí tem uma frase de Leon Denis que eu acho que é bacana, que ela fala que a vontade é a maior de todas as potências da alma, né? Ou seja, a partir do momento em que a gente decide, né, e age da forma como a gente acredita, né, ser o caminho para nos tirar do lamaçal que muitas vezes a gente se coloca, né, e que a gente tenha vontade de caminhar e de levantar, né, a gente já não deu só o primeiro passo, né, a gente, na verdade, já começou a caminhada, né. E aí, né, eles finalizam falando que, envolvido pelo abraço amoroso da mãe, partiram ambos em direção à crosta planetária. E Zenobia enxugou as lágrimas, relevando alegrias desconhecidas, e agradeceu a colaboração fraternal de todos. A gente vê que até uma entidade que já está um pouco à frente, né, mais evoluída, como a própria Zenobia, ela carrega em si, né, ainda várias emoções, né, todas as lembranças, né, desse passado. Então, assim, não é porque elas alcançaram um outro nível espiritual que as lembranças, né, da vida terrena e das emoções e, né, do seu passado, que elas se desfazem, né, isso nos acompanha eternamente, né. E aqui, para finalizar, uma frase que eles colocam também no livro, né? Se a consciência te acusa, roga a Jesus, orvalhe o teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse róseo divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Eu acho que esse capítulo ele nos traz uma mensagem de muita esperança, né? Que apesar de todas as nossas falhas, de todas as nossas limitações, a partir do momento em que a gente, né, se conscientiza e decide mudar, né, tem a vontade da mudança, a gente vai ter todo o auxílio que a gente precisa, né, para nossa caminhada. E aqui a última, né, que é uma frase de Emmanuel que ele fala: onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Né? O que a gente tanto fala, né? O amor, como Jesus nos disse, ele cobre uma multidão realmente de pecados, né? Então, assim, a reparação, assim, não tem outro caminho que não seja pelo amor, né? Então, acho que é um despertar mesmo, uma mensagem de muita esperança que eu acho que esse capítulo nos traz. Seria isso. Ô, André, tem um detalhe aí que eu acho que seria muito bom, né? Primeiro, te agradecer, que o estudo foi muito bom. Parabéns. Segundo, logo no finalzinho, a gente precisa de, como médium, a gente precisa parar e dar uma pensada assim. A equipe de Zenóbia sai da casa transitória de Fabiano, andando e passando pelas zonas purgatoriais até encontrar o Domênico, que estava sob a tutela de 2 trabalhadores, onde ele ficou ali por 40 anos. Isso. Ok? Uhum. Mas no final, existe um detalhe aí muito interessante. Eles desceram caminhando e passando pelas zonas purgatoriais.
Mas no exato momento em que a autoridade que a mãe já tinha, a mãe simplesmente pega Domênico nos braços e transfere ele para outras responsabilidades. Olha que interessante, né? Então, é a autoridade do Espírito. Verdade. Maravilha, então, André. Obrigado aí pelo estudo. Podemos finalizar, Vicente? Hoje, mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Aí o capítulo 8º, né? Isso. É treva e sofrimento. Isso. Aí nós vamos convidar a Aline para fazer o capítulo. Vai convidada, ali. Próximo domingo. Convite aceito. Sem chance de rejeitar. Uai, e por que rejeitaria? Então, vamos aproveitar, então, fazer a oração final para nós, pode ser? Aline, sim? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus e agradecer à espiritualidade amiga todos os esforços que eles têm feito em favor de nós e que a gente possa merecer o recebimento de todos eles. Que a gente possa se esforçar, se esclarecer e amar mais a cada dia. Que Jesus seja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, pessoal. Boa noite. Gente, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Oi. Ô, Vicente, espera aí só um pouquinho.